Fala galera, beleza? Seguinte, para o vídeo de hoje eu reservei uma aulinha para explicar para vocês como saber quais peças eu posso trocar no meu PC e quais delas são compatíveis na hora de fazer um upgrade ou uma manutenção. Peças que eu preciso substituir ou se eu quero dar um up, aumentar, por exemplo, a quantidade de memória RAM. Então antes de começar o vídeo eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem um like para me dar uma força, comentários, sugestões e tudo mais, tá? Me sigam também no Instagram, bruno.r91. Tá, então vamos lá, começando. Então como que a gente vai fazer? Primeiro passo, a gente vai no Google e vai pesquisar a informação CPU-Z. O primeiro link que vai aparecer é do site cpud ou cpuid.com. Você vai acessar esse site. Acessando esse site, você vai ser direcionado para essa página. Nessa página aqui, você vai clicar aqui onde eu estou mostrando na imagem para vocês, tá? Nessa parte de Setup English. Clicou ali, vai te direcionar para essa outra página aqui. Nessa outra página, você vai clicar em Download Now. Depois de baixar o arquivo no seu computador, você vai fazer o quê? Você vai executar ele como administrador, tá? Executando ele como administrador dessa forma aqui, você vai começar a instalação. É só seguir o passo a passo da instalação, bem simples, tá? Você vai aceitar os termos e vai dar Next. Vai dar Next novamente até a finalização. Quando chegar nessa última página aqui, da instalação do programa, você desmarca essa opção que vai estar marcada aqui, que não tem necessidade, tá? É só para encher linguiça. Essa é a verdade, tá? Então, beleza. Desmarcou, terminou. A gente vai executar o programa que já vai estar instalado no seu computador. É só vocês executarem ele, que nem está aqui nessa imagem da minha área de trabalho. Você executa ali, como é ele normal, vai abrir o programa. Na hora que abrir o programa, ele vai aparecer a seguinte informação. Ele vai aparecer tudo isso daqui para você de informações, tá? Então, ele vai aparecer na primeira aba o processador, que é o CPU, né? Todas as informações do CPU, a litografia e coisas do tipo, que depois mais para frente eu vou explicando em outros vídeos. Mas para a gente de referência saber qual que é o socket desse processador. Então aqui eu estou vendo que o socket desse processador é um AM4. Então eu sei que esse processador é compatível com as placas AM4. Era isso que eu queria saber aqui, entendeu? Então perfeito, já sei que é um socket AM4, esse processador é AM4. Então vamos supor que eu vou trocar a placa-mãe. Se eu for trocar a placa-mãe, eu vou saber que eu vou precisar de uma placa-mãe do socket AM4, certo? Isso que eu preciso saber, então até aí já está ok, tá? Outra coisa é a seguinte, por exemplo, vamos supor que o computador tenha parado de funcionar e eu vou trocar ali minha placa-mãe, um exemplo, ela parou. Vou trocar, mas não quero manter meu processador. Então eu vou pelo nome do processador, pesquiso o processador na internet e vai aparecer a informação para mim, se o socket dele é M4, M3 ou se é um socket LGA. Aqui eu separei para vocês as informações como elas são discriminadas no programa para a gente saber qual que é o tipo de socket. Então nessa informação aqui na tela tem o que? O nome do processador, é o Intel Core i3-2120, certo? E esse package que está escrito embaixo seria o socket, né? A linha de entrada de encaixe do processador. No caso desse processador que está aqui na tela para vocês, que é um i3, ele é o socket LGA 1155. Então eu sei que eu posso trocar qualquer processador e colocar nessa placa-mãe que seja do socket LGA 1155. Então eu posso pegar um i5 com o socket 1155, eu posso pegar um i7 com o socket 1155. Então dá para dar upgrade dentro dessa linha, tá? Porque a Intel, como eu disse, diferente da AMD, falei até nos outros vídeos, né? Mas a Intel, diferente da AMD, ela alterna a entrada do socket, ela muda o encaixe do socket do processador de acordo com as gerações. Conforme vão mudando as gerações, ela vai mudando esses encaixes dos processadores. Então, para a Intel é muito importante a gente saber qual que é o tipo de socket do processador. Então, vou dar um upgrade lá no meu PC. Vou trocar o processador, quero colocar sair de um i3 e vou para um i5. Então, eu sei que eu tenho que pegar um i5 que seja do socket LGA 1155. Como que eu posso saber quais os processadores que são do socket LGA 1155? Você pode jogar no Google, bem fácil. Coloca a lista de processadores LGA 1155. E aí vai aparecer alguns sites. Tem esse da ASRock aqui que é bem legal, que é bem completinho, que foi até que eu deixei grifado aqui para vocês. Você acessando, por exemplo, esse site da ASRock aqui, eu tenho todas essas informações aqui na tela. Todos os sockets aqui, em cima da Intel e da AMD. Eu seleciono o socket aqui, no caso 1155,
E aqui embaixo vai aparecer a informação de todos os tipos de processador, tá? Tem os processadores Xeon, que são plataformas de servidor, tem o i7 ali, o 3770K, que é compatível, e por aí vai, mas vão ter todos os processadores compatíveis com esse socket. Ah, se eu quisesse do 1151, do 1150, do 1156, do 1700, também tem todos aqui, você pode pegar todas as informações, então fica mais fácil. Então aqui eu sei que nessa placa-mãe que eu poderia trocar daquele i3, desse modelinho de i3 aqui, que eu tô, que é o 2120, para um i7 3770K. Ele serviria nessa mesma placa-mãe. A placa-mãe aguenta? Depende, isso é um outro caso, tá? É mais para saber o que é compatível ou não. Mas a gente sabe que essa placa-mãe ela tem a compatibilidade com esse processador. Então eu posso verificar a compra desse item para poder dar o upgrade no meu PC, né? De novo, voltando para o CPU-Z, agora vamos supor, eu quero saber qual que é o tipo de memória que eu estou usando no meu computador para dar um upgrade, para aumentar a minha memória RAM. Eu quero saber qual que é a frequência, eu quero saber qual que é o tipo de memória que eu estou usando. No caso aqui, vai aparecer para mim essa informação. O tipo, então está escrito type aqui, DDR4. Beleza, já sei que é DDR4, tá? No caso aqui ela está em single channel, então ela está num canal só, então só tem um pente de memória. Eu quero colocar mais um de 8 GB para ficar com 16 GB, que é geralmente o que a gente precisa hoje basicamente para quase tudo no computador, para jogo. A maioria dos programas é melhor ter memória RAM, mais memória RAM. Eu sei que a frequência aqui dessa memória RAM, ela é 1197.6. Na verdade, isso daqui é vezes 2, tá? Então, como que a gente vai fazer? Como que a gente sabe realmente qual que é a frequência da memória RAM? Então, a gente vai na calculadora e a gente multiplica esse DRAM frequência aqui, que seria o clock da memória RAM, por 2. Então, 1197.6 vezes 2. Então, essa memória RAM é de 2.395 MHz. Na verdade, 2.400 MHz, tá? É isso que a gente tem que entender. Então, essa memória RAM ela trabalha com a frequência de 2.400. Então, sempre faz vezes 2 esse valor aqui para a gente poder saber qual que é a frequência certa da memória RAM. Então, para eu trabalhar com uma memória RAM da mesma frequência, eu já sei que eu vou ter que pegar uma memória RAM de 2.400 MHz, sendo ela DDR4. E aí eu posso colocar um outro pente de memória RAM para poder dar esse up no PC. Então, esse programinha, você pode ver que ele tem tudo aqui. CPU, cache, mainboard, que é a placa-mãe. Ele tem a placa de vídeo. Então, assim, dá para você saber todas as informações. Isso no caso de upgrade, tá? Então, aqui, como eu discriminei de novo, só mostrando a parte do DDR4 e a quantidade de gigas que ela tem de potência, tá? Então, isso daqui é o que a gente sabe, tá bom? O que a gente precisa saber sobre a memória RAM. Então, até aí, ok. Quando você está com 2 pentes de memória RAM conectados, se sua placa só tiver 2 entradas de slot, então você tem que ver o que? Você vai ligar no 1 e no 2, mais fácil, aí já vai ativar o Dual Channel. Se sua placa-mãe ela tem 4 entradas de slots, geralmente tem modelos de placa-mãe que você conecta no 3 e no 4, no 3 e no 2 e no 4, desculpa, ou no 1 e no 3. Depende do modelo de placa-mãe para dar o Dual Channel, tá? Mas geralmente no manualzinho ali tá bem explicado, bem discriminado. Se não tiver, é só pesquisar o modelo da placa-mãe no Google e no site do próprio fabricante, que ele vai informar isso para você. Mas geralmente no manual tem, tá? Mas se for só 2 entradas, que a maioria das placas de entrada, as placas que mais são vendidas aí, só tem 2 encaixes de memória RAM. Então é só conectar no 1 e no 2 ali, que só vão ter eles mesmos, já vai ativar o Dual Channel. Dual Channel é importante porque você consegue alocar mais itens com uma frequência maior e aí você vai conseguir trabalhar muito mais rápido. Então, teu computador vai ter uma velocidade de comunicação entre processador e memória RAM muito maior, uma banda maior. Então, é essa parte importante de entender, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho uma placa-mãe e tal, e eu quero saber quais são os suportes, quais são as gerações de suportes que minha placa-mãe tem. Poxa, e agora como é que eu faço? Eu quero colocar uma RTX no meu computador, mas a RTX ela usa um slot PCI 4.0, um exemplo. Poxa, mas minha placa-mãe só tem o 3.0. Você vai perder um pouco de frequência de banda, dependendo do modelo do PCI que ela tem. Então é legal você saber
a entrada PCI da sua placa-mãe para pegar uma placa de vídeo compatível para que funcione super bem, tá? Aqui no caso, esse que está aqui na tela é a que eu uso, tá? Que é uma Prime B450 Game BR. Ela tem o PCI 4.0 x16. Então ela funciona legal com a placa de vídeo que eu tenho, tá? Que eu uso uma placa de vídeo, eu uso uma RTX 3060 no meu PC. Então ela vai casar super bem e vai fazer com que minha placa de vídeo rode da forma que ela tem que rodar, tá? Essa minha placa-mãe é recomendada para dar overclock? Não, tá? Não, mas mais pra frente eu explico sobre overclocking, tá? E também é uma coisa que eu particularmente, falando por mim, tá? Opinião própria, eu não recomendo muito ficar fazendo overclock no computador, tá? Não é uma coisa que eu goste de fazer e não é uma coisa que eu recomende que seja feita. Então, entendendo aqui que você tem todas as informações, que nem aqui eu tenho as informações da minha placa-mãe, uma B450, e aí eu posso ver no site do próprio fabricante da minha placa-mãe quais são os processadores que são compatíveis com ela. Então, tenho todo no site do fabricante da placa-mãe, eu vou lá, coloco Prime, Asus, Prime B450 Game BR no Google e vou no site da Asus, no link que vai aparecer. Entrando lá eu vou ter todas as informações da minha placa-mãe, os processadores que ela é compatível, qual que é a frequência máxima de memória RAM que ela trabalha. Então eu tenho todas as informações ali prontas para mim, para poder fazer um upgrade, tá? Aqui eu estou mostrando para vocês, é só colocar o modelo da placa-mãe, vai aparecer o site do fabricante aqui no Google mesmo. Apareceu, você entra e consegue ver todas as informações da sua placa, tá? Aqui no site eu tenho, ó, o padrão de memória RAM que minha placa-mãe aguenta. O máximo de frequência de memória RAM que minha placa-mãe aguenta são 3.466 MHz em overclock, tá? O que significa isso? Existem padrões de memória RAM que eles vêm com o padrão XMP ou outros modelos que elas têm um overclock delas mesmo, que só você ativar essa informação em algumas placas-mães e elas dão um auto overclocking. Ah, mas você falou que é contra overclock. Sim, eu sou contra overclock. Esse é um overclock que já é padrão da placa-mãe. Ela está habilitada a fazer isso sem danificar as memórias e sem danificar a sua placa. Ela vai funcionar perfeitamente porque ela é feita para trabalhar numa frequência maior. Então, memórias com características XMP ou outros modelos que já suportam um overclock natural, sem você precisar mexer em frequência, em voltagem, ok, perfeito, aí tudo bem, tá? Então é isso que era importante a gente saber. Pegamos essa informação, já sabemos qual que é o máximo que minha placa-mãe aguenta, e eu posso escolher uma memória RAM até 3.466 MHz para minha placa-mãe, que ela vai suportar. Acima disso já não recomendo, porque vai capar um pouco da potência da memória RAM. Então é isso daqui que eu queria mostrar. Aí na parte, voltando no CPU-Z, tem a parte de placa de vídeo. Você vai na Graphics, você vai ter a informação da tua placa de vídeo, você vai ter a informação de quantos nanômetros ela trabalha e o TDP. O TDP é uma coisa que eu queria explicar muito para vocês, que é o seguinte: o TDP é o consumo médio que os teus componentes têm. Então, o processador tem um TDP, placa-mãe tem um TDP, as memórias têm um TDP. O da memória é meio irrisório, é bem pouquinho. O SSD também é muito pouco, o HD muito pouco. Então, a gente sempre se atenta mais do que no TDP da placa-mãe, do processador e da placa de vídeo, tá? Nesse caso em específico aqui, eu consigo ver porque eu tenho uma placa de vídeo. Ah, mas se eu não tivesse placa de vídeo, fosse um computador onboard, que ele usa uma APU, que é uma placa de vídeo integrada com o processador, vai aparecer aqui a informação da APU, que tipo de APU que seu processador é, que tipo de placa de vídeo integrada ele tem, qual que é o padrão máximo de memória dela e tudo mais, tá? Então vai aparecer tudo para você ali de informação. Nesse meu caso aqui aparece, ó, uma RTX 3060, fabricante dela é Gigabyte, tem o codename dela, tem a tecnologia dela que é 8 nanômetros, que é a mais atual, uma das mais atuais, né? E o TDP. O TDP ela tem a média de 170 watts de consumo. Então isso é muito importante, porque na hora de escolher todos os componentes você não pode esquecer de escolher uma fonte boa, cara. Fonte tem que sempre sobrar, ela nunca pode trabalhar no limite. Essas fontes prata que a gente vê vendendo aí a 60, 50 reais, que são fontes que falam que são de 200 watts, elas não são de 200 watts, elas não chegam, tá? É importante na hora que a gente for ver uma fonte com certificação, 80 Plus, ver uma fonte de qualidade que foi testada, uma fonte que ela vai ter uma qualidade melhor. Então, por exemplo, para minha configuração que eu estou usando, vamos voltar aqui no processador, eu estou usando um AMD Ryzen, certo? Que é esse modelo aqui, que ele tem um TDP específico. Aqui você pode ver que ele não está marcando para mim o TDP.
Então não tem a informação do TDP dele aqui específico. Então eu posso ir no Google mesmo, pesquisar Ryzen 5 4500, beleza. E aí eu vou acessar qualquer site que aparecer aqui, eu vou no Datera mesmo, e eu vou verificar nas informações aqui se eu tenho as informações de TDP aqui. Se eu não tiver, eu posso ir no próprio site do fabricante, tá? Aqui, ó, TDP dele. TDP do meu processador são 65 watts. Então vamos fazer uma conta rapidinha aqui por cima, tá? Então são 75 watts. 65 watts. Então 65 do meu processador mais 170 da minha placa de vídeo, certo? Mais o das memórias RAM, SSD ou HD, vou colocar que seja mais uns... Eu vou colocar uns 10 watts, mas vou colocar 15 aqui para sempre arredondar para mais. Eu prefiro sempre arredondar para mais, tá? Vou colocar 15 aqui, beleza. Então, em média de consumo que eu tenho no meu computador aqui, com processador, placa de vídeo e memórias, eu tenho 250. Aí a placa-mãe, eu vou ver aqui, B450 Gaming BR TDP. Vamos ver a média de TDP dela. Vamos ver as informações técnicas dela aqui, tal. Pesquisamos no site, vamos ver o que a gente acha aqui. Se a gente tinha informação do TDP médio dela, tá? Se eu não achar aqui de bate-pronto, eu não vou ficar enrolando no vídeo para não me segurar, tá? Vou fazer um vídeo um pouco mais rápido, um pouco mais dinâmico. Mas enfim, você vai ter sempre a informação do TDP. Então vamos supor aqui que minha placa-mãe tenha 60 watts de TDP. Vamos supor que seja isso. Vamos colocar aqui mais 60 watts. Então vou colocar mais 60 aqui. Então, o consumo médio do meu computador são 310 watts. Isso é um exemplo, tá? Não quer dizer que realmente seja isso. Mas vamos supor que seja 310. Uma fonte de 500 watts segura legal? Pô, segura legal. Mas a gente tem que lembrar que, se não é uma fonte certificada e tudo mais, ou se é uma fonte certificada mais, com certificações mais baixas, que é White ou Bronze de 80 Plus, ela vai me entregar entre 70% da potência total. Então, vamos lá, 70% da potência total. Vou colocar uma fonte de 500. E para mim saber quanto que dá 70%, eu coloco vezes 0,70. 350. Então, uma fonte de 500 watts com a certificação Plus White ou Bronze, ela vai me entregar um total de 350. Você vê que ficou no limite, então uma fonte de 500 watts não é legal para usar nessa configuração. Ela vai ficar muito próxima, ou vai dar o limite do que o meu computador precisa de carga. Isso pode acabar acarretando no que? Falhas de componentes, pode danificar os componentes do computador. Então o legal é o que? Uma fonte de 650 watts com uma certificação 80 Plus Bronze já serve perfeito. Quanto que ela vai dar de carga, uma certificação bronze mais ou menos, 455 watts. Pô, eu tô com folga. Então isso é importante saber, tá? Então, lembrando, era só isso mesmo, para falar do TDP, explicar o TDP para vocês, explicar como vocês podem ver as peças via software para poder fazer o upgrade no computador. Caso não tenha via software, vocês podem pesquisar nos sites dos fabricantes que vão ter todas as informações, até os itens que são compatíveis, tá? No mais, era só isso por hoje. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenha ajudado, espero que tenha ficado entendido o que eu quis explicar para vocês. E vou pedir de novo para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, comentarem e me ajudarem muito nesse projeto aí, tá? Eu vou trazendo mais vídeos de tecnologia e se vocês tiverem indicação de vídeos que vocês querem ver sobre algumas coisas para mim falar, podem deixar aí nos comentários ou no meu Instagram, @bruno.r91. No mais, valeu galera, obrigado, tamo junto.